Obrigada, né, pela presença de vocês. Dessa vez conseguimos fazer aqui no nosso espaço. Esse aqui foi um espaço que eu pedi, falei assim, não, libera ele para a gente, porque a obra está acontecendo aqui em cima e aqui ao redor, né? Mas aí ficou reservado para a gente nesse dia. Vamos receber aqui a doutora Mônica Campanha. Doutora Mônica é médica, geriatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, idealizadora do exclusivo programa ALPES, Assessoria para Longevidade e Planejamento do Envelhecimento Saudável, mestre em Neurociências, professora dos cursos de pós-graduação da PUC Minas e a FIAMED. Então, vamos aproveitar, porque é um tema que interessa muito a todos nós. Bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença de todos. Espero que a gente possa aí ter um bate-papo agradável. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Espero que ao final, né, a gente possa conversar, tirar dúvidas e, enfim, trazermos cada vez mais esse tema do envelhecimento saudável, que é tão necessário, principalmente quando a gente pensa num país que está envelhecendo, numa nova geração prateada, né? Nunca houve tantos idosos como estão havendo agora. Então, os 60 mais aqui são essa geração que precisa ressignificar o envelhecimento, que precisa quebrar preconceitos. E isso só acontece com informação. Às vezes a pessoa chega no meu consultório, chega chateada, porque as pessoas não entendem que eu estou bem, né? Acham que ficar velha, ficar acabado. Eu falo: "Sim, mas isso só vai mudar, depende de você, das suas atitudes, né, das informações que você propaga, dissemina, porque a sociedade também está aprendendo como é conviver com tantos idosos, como é viver num país que está envelhecendo. Então, quem já está aí no curtindo o envelhecimento, tem um papel primordial nisso de informar e de ser exemplo, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os pilares para viver mais e melhor, os caminhos para uma longevidade saudável. Eu, como geriatra, o que eu venho trazer aqui é muito da minha experiência pessoal dentro do consultório, obviamente dos meus estudos como professora também, que eu acho que vai fazer sentido para vocês quando a gente pensa em viver bem pelos anos que vêm pela frente. Quando a gente fala em longevidade, gente, a longevidade ela tem dois componentes: quanto se vive e como se vive. A ciência e a medicina têm evoluído cada vez mais para aumentar quanto se vive, mas como se vive ainda depende muito de nós. Como se vive precisa ser muito ativo diante desse processo. Como se vive, a gente vem ganhando, tanto que a expectativa de vida, se a gente olhasse 100 anos atrás, ela era 40 e poucos anos. Hoje o Brasil está quase 80 anos, 78 uma média. Então a gente está vivendo muito e a gente tem que valorizar esses anos a mais que a gente ganhou aí na nossa existência. Inclusive, né, assim, pode ser frustrante para quem veio aqui esperando uma fórmula mágica, né? O segredo da longevidade não está em nenhuma fórmula mágica, como vocês vão ver, está em atitudes que a gente, cada um de nós, precisa exercer no dia a dia que eu vou trazer aqui para vocês. Tá ok? Então vamos começar com. Eu gosto de começar com esse slide, que é uma pergunta bem básica. Vale a pena ter saúde? Para que investir na saúde? Para que pensar em longo prazo? Né, eu tenho certeza que todo mundo, se eu perguntar isso, fala que vale a pena. Porque a gente precisa entender que ter saúde é viver em plenitude. Essa pergunta, por que eu pus aqui? Porque a gente sabe que a resposta é sim, mas muitas vezes no dia a dia, quando a gente tem que se esforçar para correr atrás da saúde, a gente esquece que a gente falou que a gente quer ter saúde. Então, às vezes, o paciente chega, eu começo a falar com ele: olha, precisa fazer isso, aquilo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho preguiça, eu não tenho disposição. Ué, mas você não falou para mim que você quer ter saúde? A saúde, gente, ela não é de graça.
Então, uma das coisas que a gente precisa internalizar é isso. Por que que eu quero ter saúde? Porque ter saúde é viver plenamente. O que que isso significa? Quanto mais a gente vive, menos a idade em números conta. Menos. Vocês estão observando isso por aí. Não é verdade? Se eu falar que vai chegar uma pessoa aqui de 75 anos, pode ser uma pessoa que vai chegar para dar palestra falando superativa, que ainda trabalha. Pode ser uma pessoa que está com demência, que não vai dar conta de acompanhar. Pode ser uma pessoa que está na cadeira de rodas. Pode ser uma pessoa que é atleta. A velhice, ela tem essa característica de ser heterogênea. Cada um envelhece do jeito que viveu. Não adianta, nossa, fulana, olha como é que ela está bem. Eu estou aqui, esse caco, morrendo de dor. Vai ver a vida que a fulana levou, se é igual à sua. Cada um vai envelhecer. Os anos que vêm pela frente dependem do que você está fazendo hoje. Não tem fórmula mágica. Vocês que são aí da turma da matemática, é como 2 e 2 são 4. Não tem jeito. E a velhice, ela tem ainda uma característica que eu gosto muito de falar sobre ela, que se chama fluidez. Os anos na velhice, às vezes a pessoa ela tem 75 anos. Acontece que ela está frágil, ela cai, fratura o fêmur, vai internada, fica ali um mês internada. Quando ela sai, parece que ela tem 90 anos. Por outro lado, essa mesma pessoa de 75, às vezes ela volta a fazer uma atividade que ela gosta, às vezes ela se apaixona. Você olha para ela e fala, nossa, fulano parece que tem 60 anos. Então, essa fluidez a gente tem que usar a nosso favor. Porque isso é próprio do processo de envelhecimento. Fluidez. Se a gente não trabalhar a fluidez a nosso favor, a gente vai parecer mais do que a gente tem no papel. E cada vez a gente vê isso. O número do papel não diz nada. O que diz é aquilo que a gente dá conta de fazer. É a idade funcional. A idade do que você dá conta de fazer. É assim que você vai ser visto, inclusive, por quem te cerca. Eu viajei com uma pessoa que ela tinha quase 80 anos. Nós andamos muito. Essas viagens que você vai conhecer os lugares, então era o dia inteiro andando. Quando eu tirei foto, alguém me perguntou quantos anos que essa senhora tinha. Eu falei, uai, sabe que eu não sei? Eu nem perguntei porque foi irrelevante. Aí alguém falou, ela tem 78, 79. Eu falei, isso foi irrelevante, porque ela estava vivendo ali, dando conta. Às vezes tinha gente mais nova do que ela que toda hora, não vou porque tem que sentar, estou com dor, isso. Mais novas do que ela. Então, vamos nos desapegar do número e vamos nos apegar àquilo que a gente dá conta de fazer. E é por isso que eu te pergunto, se você fala para mim que você quer ter saúde, você quer viver em plenitude, você tem que fazer a sua parte, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, o que é viver em plenitude? É igual o seu Pedro. Ele fala para mim, enquanto eu estiver vivo, eu quero trabalhar no meu negócio. Ele tem que ter saúde para isso. Aquele casal, a Tereza e o Mário, gosta muito de viajar com a neta. Precisa ter saúde para isso. O Ari Fontoura, todo mundo conhece das redes sociais. Ele quer inspirar as pessoas e trabalhar enquanto ele tiver vida, os seus 92 anos que ele fez esses dias. A Soraya gosta de sair para dançar. A Josélia vai com as netas no campo. O Youssef, ele é o motorista da família. Enfim, são pessoas que estão por aí esbanjando saúde. E por que a gente sabe? Por que você pode olhar para eles e falar que eles têm saúde? Porque eles têm vida em plenitude, porque eles estão vivendo. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês? Os 4 pilares do envelhecimento saudável. Esses seriam os 4 grandes pilares que a gente precisa alicerçar para a gente viver bem pelos anos que vêm pela frente. Quantos anos? Não sabemos. O que a gente sabe é que cada vez mais os centenários e os supercentenários, as pessoas que chegam aos 100, aos 110, vão ser cada vez mais prevalentes. Será que vamos ser nós? Não sabemos, mas nós temos que preparar para que seja. Porque o que eu acho triste é a pessoa que chega lá na frente e fala assim, nossa, eu achei que eu ia morrer mais cedo. Meu pai e minha mãe morreram mais cedo. Eu falo, infelizmente, a gente não tem esse controle. Vamos preparar para viver muito. E vamos viver bem. Então, quais seriam os 4 pilares da longevidade saudável? Os 4 pés da mesa que eu gosto de falar. O primeiro deles, eu acho que é o que todo mundo aqui sabe. Saúde financeira. É uma realidade que a gente precisa ter uma reserva financeira para a gente envelhecer bem, né?
Pode ser que os gastos em saúde aumentam. Enfim, é uma reserva que a gente tem que ter. Em geral, os ganhos diminuem. Então, dessa daqui eu não vou falar, porque talvez eu vou aprender com vocês. Mas a saúde financeira é um dos pilares. O segundo pilar é o que a gente chama de saúde física. Ou seja, para eu ter saúde, para eu ter vida em plenitude, eu não posso estar cheio de doença crônica, pressão alta, diabetes descontrolada, hipotireoidismo descontrolado, depressão descontrolada. Então, assim, eu tenho que fazer o que for para eu evitar as doenças. Porque as doenças, se elas vão se acumulando, aquilo vai tirando a nossa saúde física. Aí fica aquela pessoa que, às vezes, a cabeça está ótima, mamãe está ótima, mas ela não dá conta de lugar nenhum, porque o joelho dela está acabado. Vocês conhecem alguém assim? O terceiro pilar é a saúde mental, tão essencial hoje em dia. Quanto mais a gente vive, a gente sabe que o número de demência de Alzheimer, cada vez mais prevalente, né? Porque as pessoas estão vivendo muito, mas esquecendo de estimular o cérebro para acompanhar. Então, às vezes, as pessoas se aposentam ou deixam suas atividades, começam a cuidar de alguém e esquece que o cérebro ele precisa estar em atividade, senão você vai ter um comprometimento dessa saúde. Aí é aquela pessoa que talvez vocês conheçam também, que fala assim: nossa, a mamãe está ótima, ela não toma nem remédio, vai para todo lugar, mas a cabeça, tadinho, dá conta de nada. Também acontece. E o terceiro pilar, que é ainda mais negligenciado, é a saúde espiritual. Que eu, como médica falando isso, sim, porque a ciência mostra cada vez mais que desenvolver a espiritualidade faz bem para a saúde, principalmente no envelhecimento. Por quê? Porque quanto mais a gente vive, não vamos nos enganar, mais chance da gente viver eventos indesejados, perdas. E a perda não é só de pessoa, a perda de um corpo que você tinha, a perda de um trabalho que você tinha, a perda de um relacionamento. Então, é preciso ter resiliência no processo de envelhecimento. E isso só acontece com a ajuda da espiritualidade. Ou melhor, acontece mais fácil com a ajuda da espiritualidade. Então, entra também como um dos pilares de construção de saúde, que nós vamos falar aqui. Então, o que eu vou trazer para vocês agora? Em cima desses 4 pilares, que vocês já sabem que a gente precisa construir, eu vou trazer para vocês algumas formas da gente construir esse alicerce. Como fazer isso no dia a dia? Como criar uma boa base de sustentação para esses pilares? Eu vou trazer para vocês aqui 8 orientações para construirmos esses pilares. Essas orientações são baseadas nos meus estudos e também na minha vivência há muitos anos atendendo pessoas. Primeira delas, propósito. Para ter saúde plena, integral, é preciso ter propósito de vida. Eu vou falar com vocês que tem pessoas que estão livres de doenças, mas não encontram um motivo para estar viva. Não encontram sentido na existência. Ter propósito é isso. É ter desejo de estar presente no mundo. Isso a gente precisa encontrar. Quando chegar o último dia da sua existência, quem você impactou? Que diferença a sua existência fez? Isso é parte do nosso propósito. Então, o propósito é essa conexão com alguma coisa que pulsa dentro da gente. E esse estudo, o que ele mostrou? Que as pessoas mais felizes, elas têm vários interesses e eles também podem evoluir com o tempo. O propósito, gente, não necessariamente ele precisa ser uma coisa muito grande. Nossa, eu tenho um propósito de fazer um trabalho voluntário para acabar com a fome. Não é uma coisa desse tamanho. Né? Tem gente que faz, mas não precisa. Pode ser uma coisa pequena. Olha, eu tenho um propósito, eu sempre tive uma vontade de aprender a tocar um instrumento. Eu tenho um propósito de ensinar meu neto a fazer pintura. Eu tenho um propósito de fazer um pequeno trabalho voluntário próximo da minha casa. Enfim, os propósitos, eles vão de pequenos a grandes, eles são descobertos. Não é igual o dom. Você nasceu com ele, você vai descobrindo e eles vão se renovando. E aqui eu falo uma coisa interessante para vocês. É muito importante, no processo de envelhecimento, a gente saber que, às vezes, a gente pode e deve mudar de opinião. Às vezes as pessoas vão falar, nossa, mas você não era assim, você não achava isso. Mas agora eu sou. O que a gente não pode é não pensar
Mudar de opinião pode. E, às vezes, é aí que a gente vai encontrar nosso propósito. Às vezes, ressignificando coisas que a gente nunca pensou que pudessem ser interessantes para a nossa vida e nossa existência. Enquanto a gente busca o nosso propósito, por que o propósito eu comecei dele? Porque se você tem propósito, você vai ter objetivo para a sua saúde física, objetivo para a sua saúde mental, objetivo para a sua saúde espiritual e até mesmo para a sua saúde financeira. E aí eu trago mais uma orientação aqui para vocês que são aposentados. O trabalho, gente, trabalho, qualquer pessoa que trabalha, a finalidade do trabalho, ela traz 3 coisas na vida da pessoa: dinheiro, que é a renda, relacionamentos sociais e propósito. Então, eu vejo muitas vezes algumas pessoas caindo, eu falo, na cilada da aposentadoria, de quando não se preparam para aposentar. A pessoa que às vezes está numa atividade que ela até gosta, mas ela entende que encerrou, isso é ótimo, ok, mas ela não se prepara para o que ela vai fazer depois. No início ela fala, nossa, que ótimo, agora eu tenho mais tempo livre, acordo tarde, né? E de repente vai passando o mês, vai passando o ano, ela perde o propósito. Por quê? Ela se garantiu no dinheiro que ela recebe, mas ela esqueceu dos relacionamentos sociais e do propósito. Então, é preciso ter coragem de, após a aposentadoria da atividade que você fazia, você buscar novos propósitos. Porque é isso, primeiro que isso é comprovado que isso reduz o número de doenças crônicas. As pessoas que ficam muito ociosas, elas adoecem mais. E as pessoas ficam mais felizes quando elas vão redescobrindo propósitos e novos relacionamentos. Isso aqui são alguns exemplos, né? O que te move hoje? Cada um pode pensar hoje, o que me move? Então, por exemplo, a Joana é uma pessoa que ela curou de um linfoma e ela está cada vez mais no propósito de dividir a trajetória dela. Seu Josué ensina pintura para os netos. A Raquel, aos 53, ela já é aposentada, mas ela mudou de cidade para fazer um curso novo. Seu Túlio, com 80 anos, começou a fazer pão para reunir a família no final de semana. A Tereza começou a fazer jardinagem, vai abrir um novo negócio. Seu Juca, professor de catecismo para adulto. O João ainda está aí construindo patrimônio. A dona Lucinda, ela dá aula, alfabetiza adultos. E o Pedro, ele começou a aprender instrumentos. As fotos não são verdadeiras, mas as histórias são. Todas são pessoas que eu conheço que ressignificaram os seus propósitos. Vai durar quanto tempo? Não interessa. Isso pode variar o tempo que for. Mas é importante que hoje traz significado para a vida deles. Segunda orientação para a gente construir pilar em saúde: mobilidade ou aptidão física. Quem aqui faz exercício físico regularmente? Que sucesso! Vocês estão na frente de 98% da população brasileira. O corpo, eu gosto muito dessa frase, que é de uma médica chamada doutora Gleides, que ela fala o seguinte: ainda que você não goste de fazer exercício, não entenda os benefícios do exercício para o seu corpo em si, você precisa entender que o seu corpo, ele tem que ser um ambiente para a sua alma realizar o seu propósito. Então, às vezes, você tem um propósito grande, uma vontade de fazer uma coisa que você nunca fez, só que seu corpo não aguenta te acompanhar. Ah, eu sou doida para eu aposentar e viajar e ficar mais na casa da minha filha para olhar meus netos. Mas seu corpo não aguenta. Então, até por isso, o exercício, o movimento é importante. O que eu trago para vocês? O movimento, gente, ele tem que ser integrado na nossa vida. Se a gente pensar, tudo à nossa volta tem movimento. Não é? O planeta tem movimento, tudo que você olhar tem movimento dentro do planeta. Dentro da gente, tudo está em movimento. Seus órgãos estão em movimento. Então, você foi feito para o movimento. Você tem que integrar esse movimento que já te acompanha a sua existência. O corpo não foi feito para ficar parado. E a gente tem que analisar isso. O movimento que chega na gente tem que continuar, porque isso é até um bloqueio energético que a gente faz. E, às vezes, muitas vezes, as doenças do sedentarismo são por causa disso. Hoje,
A única intervenção, o único remédio que existe, que aumenta longevidade, comprovadamente, chama-se exercício físico. Às vezes a pessoa chega no meu consultório, doutora Mônica, nossa, eu tenho medo de morrer, agora que meus netos estão nascendo, agora que eu tenho uma tranquilidade, que eu quero viver muito. Primeira pergunta que eu faço, está fazendo exercício? Não tem jeito. O único remédio que aumenta a longevidade chama-se exercício físico. Então, hoje, gente, houve um tempo, até não muito tempo atrás, que as pessoas tinham a opção de fazer exercício ou não. Ah, eu não gosto muito, né? Eu não estou precisando emagrecer, falava assim. Hoje a gente sabe que exercício não tem nada a ver com isso. Exercício é saúde. Deus é tão perfeito que é claro que ele ia dar uma coisa tão poderosa igualar para todo mundo. Né? Uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, o exercício físico hoje precisa ser encarado com seriedade. Por quê? Se a gente não faz, a gente vai perder saúde. Tem um hormônio chamado irisina. Porque até então a gente sempre soube que exercício é bom para controlar a pressão, é bom para diabetes, é bom para depressão, é bom para emagrecer. Isso todo mundo sabe, isso não é novidade, não. Agora, algumas coisas são recentes, por exemplo, isso da irisina. O músculo, ele libera a irisina, ela desinflama, ela é um anti-inflamatório. Porque nós todos, no dia a dia, a gente vai sofrer algumas microinflamações. Então, ela tem um poder anti-inflamatório que é excelente para o cérebro. Ela previne demência. O músculo, ele faz, o exercício, ele promove uma coisa chamada neurogênese, crescimento de neurônios. Quando eu fiz meu mestrado, tinha um colega meu que ele era professor de educação física fazendo mestrado também, ele colocava os ratinhos dele todos na esteira. Depois ele estudava o cérebro dos ratos. Crescia neurônio, gente. Coisa que é dificílima. Então, hoje, para você conquistar seus pilares em saúde, você precisa se movimentar. Quanto? O que fazer? Né? Então, ó, o único remédio que promove a longevidade. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física moderada a intensa por semana. 150 minutos. Se a gente colocar 5 dias, vai dar quanto? Meia hora. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala de 30 a 60 minutos por dia, se você fizer 5 vezes na semana. Então, hoje não tem mais aquilo. Tem gente que fala assim, eu faço 2 dias na semana, tá bom? Aí eu falo assim, depende. O que você espera na sua vida? Para ser um começo, tá. Né? Se for para começar, tá sim, tá ótimo, é melhor do que nada. Mas você precisa pensar grande. O exercício, hoje a gente vê cada vez mais, assim como a gente faz as refeições, que a gente dorme, é nessa categoria que entra o exercício. Não é na categoria de escolha. E falo para vocês, isso vai, daqui a pouco, aumentar. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela tem facilitado tanto a vida da gente, claro que é uma coisa boa, mas tem facilitado tanto, que daqui a pouco a gente não vai movimentar quase nada. E aí a gente vai precisar fazer mais exercício. Esses dias eu entrei no carro de uma amiga minha, um carro muito chique. Na hora que eu entrei, ela falou assim, olha aqui pra você ver. Tem até nome o carro dela. Fulano, liga o ar-condicionado. Fulano, abre o vidro para mim. Eu falei, socorro. Daqui a pouco você pegou uma robô dentro do seu carro. Abre esse vidro aí. Não tem condição. E hoje a gente já tem robô que limpa o chão. O mínimo, o controle remoto. Antigamente a gente levantava para mudar a televisão, não levanta mais. Tudo hoje é máquina. Antigamente, para lavar roupa, a pessoa dava aquele trabalho, um tanque. Claro que essas coisas vieram para facilitar a nossa vida, mas se a gente não ficar esperto, é por isso que as doenças aumentaram tanto. A gente não movimenta mais. Então, hoje a recomendação é 30 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Você tem que correr atrás se você não está fazendo isso, porque daqui a pouco vai aumentar a recomendação. A gente vai ter que movimentar, senão nós vamos ficar duros, cheios de doença. Então, não é uma escolha. Então, tem que ser inserido na rotina. Se você ainda não faz nada, começa devagarzinho. Começa com 2 dias, começa com 1 dia. Quando a gente pensa em mudança de hábitos, eu gosto muito de uma regra, não sei se vocês já viram, a regra dos 2 minutos. Vocês conhecem? A regra dos 2 minutos é, primeiro, você então se propôs a iniciar um novo hábito.
fazer uma caminhada. A primeira coisa que você tem que fazer é facilitar isso. Você não pode falar assim, eu vou fazer caminhada porque eu gosto de subir lá na Avenida Bandeirantes no fim da tarde e ver o pessoal passando. Só que você mora aqui no centro. Você até vai 2 dias, daqui a pouco você, não, com esse trânsito eu não vou subir não. Não, mas lá tá muito longe. Então, a primeira coisa para você mudar o hábito, torna ele fácil. Vou fazer caminhada porque minha rua é plana, eu já saio daqui, já caminho. Né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer musculação. Eu vou, quando eu chegar em casa de noite, eu vou numa academia que minha filha vai. Tem certeza? Vai numa coisa mais simples, você já está dependendo da sua filha para ir junto, você já está dependendo de noite chegar em casa. Então, organiza. Primeira coisa, torna fácil, marca dia e horário. Então, vamos voltar na caminhada. Eu vou começar a caminhada, vai ser segunda, quarta e sexta, de 8 a 8h30 da manhã. Você já marcou. A partir do momento que você marcou na sua agenda, está marcado. É seu compromisso. E aí entra a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos para qualquer hábito? Ainda que naquele dia você não tiver com a menor vontade, você vai, nem que seja 2 minutos. Às vezes 2 minutos vai ser atravessar a rua e voltar. Mas você vai pôr sua roupa, atravessar a rua e voltar. Às vezes é um livro, eu quero começar a ler. Às vezes 2 minutos vai dar uma página. Mas o cérebro entende que você está com aquele compromisso naquele horário, está fazendo 2 minutos, daqui a pouco esses 2 minutos vão se ampliar. Então apliquem isso em qualquer coisa que vocês queiram começar. Facilita, planeja o dia e horário e faz a regra dos 2 minutos. Qual é o melhor exercício? Depende. Depende do propósito, das capacidades. Se eu for falar com você o melhor, mais completo, seria a musculação. Pilates também é bem completo. Mas não adianta, tem gente que fala comigo que eu tenho pavor de fazer musculação, não gosto nem de entrar na academia. Então vamos ver algum. Você gosta de quê? De caminhar? Isso. Você gosta de pilates? Ótimo. Gosta de dança? Gosta de natação? Então, para quem está assim, começando, querendo escolher, qualquer um, o melhor é o que for fazer, porque todos têm benefício. Cada um tem mais do que o outro. Agora, se a pessoa, então, já faz, e aí sim ela quer o melhor, aí eu vou recomendar mais orientado para ela. Por que eu falo da musculação? Porque a gente precisa desenvolver força, flexibilidade, que é a força, gente. Para que força? Para ficar forte assim? Aqueles músculos grandão? Não. A força é para levantar do vaso sanitário, para carregar uma sacolinha do supermercado, para poder descer o passeio sem cair no chão. Então, força, à medida que a gente envelhece, a força, ela está em maiúsculo ali, que é o principal. Força é sinônimo de independência. Força física traz independência. Mas, além disso, a gente precisa de flexibilidade, que é para você pegar uma coisa no chão, para você abaixar, para você sentar com o seu neto, para você sentar numa cadeira baixa. A gente precisa de capacidade aeróbica, para você não ficar cansado, para você melhorar seu coração. E precisa de equilíbrio, para você não estar caindo à toa. E com a musculação, você consegue trabalhar isso tudo. No pilates, no funcional. Natação, por exemplo, é bom? É ótimo. Mas talvez não trabalhe tanta força. Mas se é o que você gosta, ok para você começar. E por que eu falo que depende dos propósitos? Porque a pessoa não pode falar assim comigo, Mônica, meu sonho agora é cuidar dos meus netos, levar eles para viajar, tomar conta deles. Então, o que você faz de atividade no dia a dia? Caminhada. Tá pouco. Cuidar de neto, você vai precisar de todas as capacidades. Até você carregar a mochila da escola, você buscar ele na escola. Você já viu que as meninas entram debaixo do sua pé. Se você for a pé, se você for sentar com ele no chão para brincar. Então, depende do seu propósito. Essa pessoa fala comigo, todo mundo que eu faço só caminhada, tá bom? Depende. Você está falando comigo que você quer viajar para fora, conhecer uma opção de país, só fazendo caminhada, você vai cansar muito fácil. Então, comece pequeno, mas evolua no exercício físico. Exercício físico, gente, é coisa séria. É remédio caro. Sabe aquele remédio caro que você fala com o médico, eu estou disposto a pagar? Pode me passar, porque esse eu sei que vai melhorar? É exercício. Então, se você tiver uma reserva, você investe num personal trainer, você investe numa academia boa, você investe num professor bom, porque vale a pena. Dá retorno. E dá longevidade. Tá?
Terceira coisa importante para a gente construir os pilares em saúde: sono. Dormir bem, gente, essencial. Não adianta. Eu vejo pessoas aí arrastando no dia a dia porque não dorme bem e larga isso para lá. Eu pus ali para lembrar que nem tudo é insônia. Às vezes a pessoa fala, eu tenho insônia, toma até remédio para insônia para dormir e não resolve o problema dela. Então, primeira coisa é saber reconhecer. Eu não durmo bem, não aguento mais. Deixa eu ver o que que é. Né? Às vezes a gente tem, por exemplo, alterações de sono REM, que é a dificuldade de aprofundar no sono. Muito comum a apneia do sono. Então, a pessoa que está acordando cansada de dia, a pessoa que acorda cansada de dia, tem muito sono de dia, está com a barriga grande e ronca à noite, a chance de ser apneia é muito grande. E às vezes a pessoa está tomando remédio para dormir, o problema dela é a apneia do sono, não é insônia. E por que eu falo isso? Se você não dorme bem, você tem que procurar saber qual é o seu problema e tem que tratar. Tem que fazer de tudo para dormir bem. Por quê? Porque é no sono que o nosso corpo, primeiro, que ele regenera. No dia a dia, nós todos temos microlesões, inflamações. Quando a gente dorme, a gente libera hormônios que a gente regenera. A memória, ela consolida no sono. Tudo que a gente viu, aprendeu de dia, hoje vocês estão vendo a palestra, de noite, na hora que vocês estão dormindo, que ela vai consolidar. Então, essa pessoa chega lá para mim, estou muito esquecida, ela vem por queixa de esquecimento. Toda hora que eu vi, estou com medo de estar com Alzheimer, estou muito esquecida. Quando eu vou fazer a conversa com ela na amnésia, eu vejo que ela não está dormindo. Não vai guardar as coisas. Então, primeiro, investigar isso. É importante hoje, uma coisa que está roubando muito o sono da gente, chama-se o quê? Tela celular. Então, algumas recomendações. A gente não pode usar tela de 30 minutos a 1 hora antes de dormir. Por quê? Porque sai uma luz da tela, que ela vai lá numa glândula que a gente tem, que chama pineal. Essa glândula ela precisa apagar para a gente dormir e a tela não deixa. Então, dormir bem, quem tem experiência aí com neto, criança pequena, de ensinar a dormir, sabe que a coisa que mais ajuda é ter um ritual. Você já ouviu falar? A criança tem que ter rotina, tem que ter ritual. A gente também. Então, se você é aquela pessoa que fica vendo televisão na cama e de repente vai desligar a televisão já para dormir, a chance de você ter insônia depois é muito grande. Porque seu corpo não sabe. Então, você está vendo televisão. Vendo, às vezes, até aqueles programas mais violento, cheio de emoção. De repente, você quer que seu cérebro de uma vez apague? Então, televisão no quarto é uma das piores coisas que existe para televisão, para sono. A gente tem que ter um ritual. Então, a higiene do sono começa com a rotina. O que é rotina? Mesmo horário para deitar e acordar todo dia. Claro que no fim de semana, às vezes, vai ser diferente. Então, mas hoje eu dormi mais tarde, vou acordar mais tarde. Não, você tem o seu horário de acordar. E aí, de noite, você vai dormir mais cedo, se for o caso, se você estiver morrendo de sono. Mas você não pode começar a empurrar para frente, que daqui a pouco você vai deitar de noite e não dorme. Então, mesmo horário para deitar e para acordar. Segundo é o ritual. O que é o ritual? Todo dia, antes de dormir, fazer mais ou menos a mesma coisa. Criar um ritual. Um exemplo. Ritual, geralmente, a gente vai fazer... Às vezes você vai tomar um chá morno, às vezes você vai fazer uma oração, às vezes um banho morno, às vezes uma meditação. Então, se o seu horário de dormir é 10 horas, quando for 9h30, você começa seu ritual. Vou pegar meu livro, vou fazer meu chazinho, vou tomar meu banho morno e cama. Ou, vou tomar então um leite quente, vou rezar e cama. Quando você tem seu ritual, na hora que você começar daqui a pouco a fazer o chá, seu corpo já está entendendo que é para desacelerar. E vai dormir mais fácil e melhor. É diferente de você. Hoje eu estou no celular aqui na cama antes de dormir. Amanhã eu estou vendo um filme. Hoje eu estou lá na sala, hoje eu vou dormir 10h30 porque eu quero ver um filme. Amanhã eu durmo 00:15 porque eu fiquei mexendo no celular. Hoje eu tomo banho antes de dormir. Amanhã... Então, isso não dá certo. Nosso corpo, quanto mais a gente programa ele igual uma máquina, melhor ele funciona. Então, ritual e rotina de sono é para todo mundo. O estilo de vida, né? Então, coisas que contam para dormir bem, exercício físico, reduzir o consumo de álcool. Tem gente que fala assim, eu tomo às vezes uma cachaçinha antes de dormir. Isso é péssimo, porque ela às vezes até dá aquela apagada, mas é um sono que não aprofunda. É um sono que fica acordando, é um sono que no outro dia está cansado.
A cafeína, gente, a gente só toma café até 4 horas da tarde, porque ela fica no nosso organismo pelo menos 6 horas. Então, a pessoa que tem dificuldade de dormir, ela vai tomar cafeína quanto mais cedo, tá? A gestão do estresse. E outra coisa que é essencial para o sono é tomar sol de dia. A pessoa que não está dormindo de noite, ela tem que lembrar de tomar em torno de 15 minutos do sol de dia, porque isso regula o nosso ciclo circadiano. Às vezes a pessoa não está dormindo porque não está tomando sol de dia. Então é outra coisa importante ser feita. E eu quero chamar a atenção. Cuidado com o medicamento para dormir. Às vezes precisa usar? Precisa. Então, medicamentos apropriados, eles podem ser utilizados. Agora, cuidado com alguns remédios, por exemplo, Rivotril, Frontal, Zolpidem, muita gente usa. Esses remédios não são apropriados para dormir. Por quê? Porque eles causam queda e eles alteram a memória. Então, às vezes a pessoa chega lá também com muito esquecimento. Você vai ver, ela está tomando um Rivotril. Você vai ver, ela toma Zolpidem. Então, não é qualquer remédio para dormir. Além de tudo, esses aí, eles causam dependência, causam abstinência. Então, pode ser que precise de remédio? Pode. Primeiro que o remédio vai depender do seu problema. Eu falei com vocês que nem tudo é insônia. E segundo, o remédio tem que ser apropriado para não te fazer mal. A quarta orientação. Eu quero falar um pouquinho sobre nutrição. Então, primeiro, a primeira orientação, é claro que a orientação nutricional, idealmente, ela tem que ser individualizada. Mas se eu posso dar uma dica para vocês, é o seguinte: à medida que a gente envelhece, uma das coisas, a coisa mais importante que a gente precisa comer sempre chama-se proteína. Por quê? Porque proteína é a base para fazer músculo. E músculo é sinônimo de independência física. Então, com o envelhecimento, a tendência nossa é querer só carboidrato. Eu não lancho mais não, eu como só um pãozinho de queijo de tarde. Eu não janto mais não, eu faço só uma sopinha, às vezes como ali um pãozinho. Tá péssimo. Às vezes tá até magra, mas tem músculo. Então, quais são as fontes de proteínas mais importantes? Carne, leite, ovos, os derivados do leite de maneira geral, né? O queijo, o iogurte. E os vegetais, tem muitos vegetais que também têm proteínas, mas eu quero lembrar que inclusive quem é vegetariano, a gente precisa fazer uma suplementação, porque não é a mesma equivalência. Mas então, em todas as refeições, e aí é preciso pelo menos 4 refeições no dia. Então, vamos supor, café da manhã, almoço, lanche e janta, ou lanche da noite, tem que ter proteína em todas elas. Ou vai ter um ovo, ou vai ter um queijo, ou vai ter um iogurte, ou vai ter uma carne, ou vai ter um leite. Mas eu gosto de comer a fruta de tarde. Então, às vezes você vai pegar essa fruta e partir ela dentro do iogurte. Mas eu gosto de um pãozinho. Então, você vai pôr um queijo nesse pãozinho. Às vezes você vai pegar a fruta e vai misturar ela com leite. Eu não gosto de jantar. Quem sabe comer um omelete? Eu gosto de comer sanduíche. Então, põe um peito de frango, uma carne desfiada, um atum, qualquer coisa dentro desse pão. Tem que ter proteína em todas. Por quê? O normal, a pessoa ela vai perdendo o paladar para a proteína e come só carboidrato. Daí ela vai perdendo o músculo. Aí ela desenvolve uma coisa chamada sarcopenia. Vocês já ouviram falar nessa doença? Cada vez mais prevalente. Sarcopenia é a perda de massa e força muscular. Aí a pessoa chega lá para consultar comigo, eu vou fazer a avaliação física dela, não tem nada de músculo mais. É aquela pessoa que vai ficando lenta, fraca no dia a dia, com dificuldade, às vezes, de carregar as sacolas. Um indício muito forte. Se você não está conseguindo abrir lata, fraca. Claro que tem umas latas aí também que são muito difíceis, mas, né? Então, está começando com essas perdas de força no dia a dia. Será que eu estou comendo proteína direito? Será que eu estou fazendo exercício de força direito? Então, a primeira dica é essa. É claro que a gente não vai esquecer do carboidrato, né? O carboidrato é importante? Carboidrato dá energia no dia a dia. As vegetais, as gorduras boas. Então, o azeite hoje é uma gordura excelente, que ajuda nas sinapses dos neurônios, inclusive. Vitaminas, cálcio. Quem não tem intolerância à lactose tem que tomar leite, gente. Porque hoje está numa moda de falar que leite faz mal. Tem pessoa que tem intolerância? Tem, mas se você não tem, toma leite.
para os ossos é super importante. Fonte de cálcio essencial, principalmente mulheres. Hidratação, lembrar do consumo de água, tá? Em torno de 2,5 litros é a média. À medida que os anos vão passando, a gente perde a sede. O idoso, ele perde a sede. Então, tem que tomar água assim como um remédio, tem que lembrar. Então, tem algumas dicas. Tem a garrafinha que você vai encher de manhã, vai olhar para a cara dela toda hora e vai lembrando. Tem o despertador que você coloca. Tem que lembrar. E sede é assim. Você está sem sede, mas quanto mais água você vai tomando, daqui a pouco você começa a ter sede. Já o álcool, ele pode diminuir. O que tem acontecido hoje em dia? Virou um pouco de moda beber. A pessoa não está nem com vontade. Ah, mas para fazer uma graça para a família, eu sento ali e fica naquela necessidade de beber. Não vale a pena beber. É lógico, beber não é proibido, assim como cigarro, que é uma coisa que é mais maléfica. Beber de vez em quando tem problema, não, mas deixa para beber quando vale a pena. O que não vale tanto a pena hoje é essa moda de beber. Sentou, tem que beber. É obrigada a gostar de tomar uma cerveja, é obrigada a gostar de tomar uma caipirinha, é obrigada a beber todo dia que sai? Não. Sabe por quê, gente? Álcool queima neurônio. A gente precisa preservar nossos neurônios. Então, deixa para beber quando vale a pena. Reduz o consumo. Suplemento. Uma pergunta que eu sempre recebo no consultório, né? Eu vim aqui para saber quais suplementos que eu tenho que tomar. Então, o suplemento, ele é um complemento. Quem tem uma boa dieta, em geral, né? Come frutas, verduras, proteínas, pouco vai precisar de suplemento. E o suplemento, ele precisa ser indicado individualizado. Ah, doutora Mônica, eu posso tomar aquelas fórmulas, aqueles polivitamínicos? Na maioria das vezes, a pessoa está jogando dinheiro fora. Porque vitamina é o seguinte, se ela tiver em excesso, se você já tiver suficiente, vai embora todo mundo xixi. Você vai só fazer um xixi caro. Se você tiver o excesso e tomar mais, seus rins, seu fígado vão ficar sobrecarregados. Então, não vale a pena para ninguém comprar essas fórmulas boas. A gente examina, a gente vê o que está faltando e prescreve. Mas lembrando que a principal fonte, ninguém aqui está atrás se não estiver tomando suplemento. Se estiver fazendo essas boas refeições, que essa pessoa chega lá para mim achando que essa, nossa, doutora Mônica, pelo amor de Deus, eu preciso tomar esse whey protein, está todo mundo tomando. Quando eu faço cálculo, é uma pessoa que ela come proteínas em todas as suas refeições, está lá com uma ingesta adequada, musculatura boa, não, você não está precisando, não. Então, cuidado com o que está todo mundo fazendo, né? Hoje em dia não tem nenhum suplemento que se a pessoa não tomar, que ela está assim, muito atrás, para trás. Desde que ela tenha um estilo de vida bom. Então, alguns suplementos são interessantes, são a creatina, por exemplo. É um suplemento que para quem faz exercício físico, ingere boa quantidade de proteína, pode ser interessante para manter massa muscular. Mas não adianta a pessoa chegar lá, não faz exercício, porque não toma creatina. Está errado. Não vai ter músculo com a creatina. Vai ter músculo com o exercício, mas a creatina. Tá certo? Então vamos fazer o básico bem feito. Porque tem gente sem fazer o básico querendo um resultado excelente. Essencial na alimentação. Planejar, estruturar. Então, se você chegar lá amanhã, o que eu vou comer hoje? Você vai abrir às vezes a geladeira, não vai ter ali o ovo que você precisa. Não vai ter o iogurte que você precisa, você vai comer o quê? O pão que alguém trouxe da padaria e deixou em cima da mesa. Então, comer bem exige estruturar, planejar. Ah, eu já sei que eu preciso disso, eu vou ter na minha casa. E uma regrinha básica, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Se você está desembrulhando muitas coisas, significa que você está comprando muita comida pronta. Você está precisando fazer, que é assim você vai ver o que você precisa. A quinta orientação, gente, tem a ver com a cognição. Para a gente construir a nossa saúde, nossos 4 pilares, a gente precisa estar com a cabeça boa. E hoje a gente precisa falar em demência. Está aumentando cada vez mais. Saiu um estudo no ano passado comprovando o que a gente pode fazer para prevenir demência. Se a gente fizer isso tudo, a gente diminui o risco de demências em até 45%. Que é muito bom, porque hoje a gente não tem um remédio que você vai tomar e prevenir de ter Alzheimer. O que você pode fazer é isso tudo aqui, que vai te ajudar a diminuir o risco em até 45%. Então, primeiro, controlar ou evitar pressão alta,
diabetes, obesidade, depressão, álcool e cigarro. Essas 6 condições aí, você vai fazer o possível para não ter. Se você tem, vamos supor que você já é hipertenso, que você já tem diabetes, você vai deixar o mais controlado possível. Além disso, fazer exercício físico, já falei para vocês. Terceira coisa, relacionamentos sociais e intergeracionais. Então, aqui eu trago para vocês essa orientação de que precisamos fazer relacionamentos, estimular a convivência com pessoas, isso faz bem para o cérebro. A pessoa que, eu estou bem sozinha, ela acaba comprometendo, aumenta o risco de demência. Audição e visão. Hoje, principalmente a audição, é comprovado que a perda da audição na meia-idade já aumenta muito o risco de demência. Então, antigamente deixava para lá, né? Eu não escuto, mas vou levando. Eu escuto um pouquinho ainda. Não. Percebeu que tem perda auditiva? Então, vê, tem perda auditiva, a gente faz audiometria, confia. Tem que pôr o aparelho. Por quê? A gente sabe que sem ouvir, perde muito estímulo do cérebro, aumenta muito o risco de demência. E escolaridade ou aprendizado. Talvez o maior segredo desse slide da cognição seja aprender. Aprender, aprender. É a coisa que faz mais bem para o cérebro. Aprender o quê, gente? Qualquer coisa. Desde coisas pequenas. Então, às vezes, você vai aprender o quê? Eu vou aprender a mandar uma mensagem no celular. Eu vou aprender a mudar o controle da televisão. Hoje em dia, gente, não cabe mais a pessoa falar que ela não aprende alguma coisa. Isso, inclusive, é um mito do envelhecimento, achar que o idoso não aprende. O que acontece é que, às vezes, a pessoa ela pode ter uma lentificação para aprender, mas ela é capaz de aprender tudo. Tem que ter mais paciência e tem que se propor isso. Eu tenho paciente que, às vezes, fala para mim que eu fico na casa da minha filha, ela põe na canção nova depois do almoço, eu tenho que esperar ela voltar de noite para eu conseguir mudar o canal, porque ela tem muito canal na televisão dela. Eu falei, não, você toma vergonha, vai aprender a mudar esse canal. Às vezes vai dizer, mas é difícil, 1, 2, 3, 4, depois de 10 dias você vai aprender, se você quiser. Então, a gente tem que ter a disposição para o aprendizado. É muito feio, hoje não cabe mais falar assim, eu não sei fazer isso, faz para mim, não, você vai pegar um neto para te ensinar, para você começar a fazer. Então, o aprendizado vai desde o aprendizado de um instrumento, e a gente sabe que a música é das coisas que mais protege o cérebro, tem uma área do cérebro da música que ela fica intacta, desde o instrumento até uma coisa mais banal, como essas que eu falei. Tem que ter disposição para aprendizado. E se você falar comigo, igual muito chega, doutora Amanda, eu vim muito preocupada porque minha mãe tem Alzheimer. Tem um remédio para você me dar? Eu faço essa lista aqui. Fala, o que você está aprendendo? Com o que você está relacionando? Está participando de grupo? Está fazendo exercício? Como é que estão os seus exames? Então é esse que é o remédio para prevenir demência. Lembra que eu falei com vocês lá no começo? Que ter saúde é um processo ativo? Doutora Amanda, trabalheira, fazer estudo. É trabalheira, mas é o que vale a pena para viver bem. Não tem fórmula mágica. É ativo. Tem que estar fazendo essas coisas todas. Principalmente se você já tem uma história familiar. A sexta coisa, cuidar da mente. O que a sua mente tem consumido? Vocês sabem que hoje a gente já está falando um termo que se chama junk consumo. Igual tem junk food, essas comidas porcaria que a gente, né, hambúrguer, batata frita, hoje tem a junk que a gente está consumindo no cérebro. É a pessoa que às vezes está ali no celular, está na televisão, só vendo coisa desagradável, só vendo coisa ruim. É aquela pessoa que, não basta ela ver que teve uma enchente no Rio de Janeiro. Ela quer saber a história das 12 pessoas que morreram naquela enchente. A mãe que perdeu o filho quando ele vinha na escola, deu um tchau para ela e afundou no buraco. Ela vai até um minuto daquela tragédia. Fica ali no celular, Acho que essa pessoa aqui vai dormir de noite? Não vai. Não vai, porque mesmo sem ela achar, tudo internalizou lá dentro. Então, cuidado com o que sua mente consome. Hoje, cada vez mais, nós temos falta de descanso da mente. Porque antigamente, você ficava esperando numa consulta médica, você folheava uma revista, conversava. Hoje, nem revista não tem mais no consultório, porque todo mundo no celular. Hoje, você tem 1 minuto para subir no elevador, você já dá aquela checada no celular. Então, a mente não descansa.
E essa sobrecarga da mente, sabe uma das coisas que está provocando demais? Esquecimento. A pessoa chega lá, estou muito preocupada, doutora Alma, se eu estou com Alzheimer, não estou lembrando disso, daquilo. Quando eu vou ver, o que ela tem é falta de atenção. Porque ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela está conversando, eu estou mexendo no celular. O filho ligou, mas ela está mexendo no celular. Ela está pensando em outra coisa. Então, a mente não descansa, vai dar esquecimento. Então, muito cuidado com o que sua mente consome, porque se consome coisa ruim demais, sem você perceber, aquilo vai ficar lá no seu subconsciente. E aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. Outra coisa, isolamento social. As redes sociais, a pessoa acha que ela não precisa de mais ninguém. Ela tem os amigos ali, ela vê a vida dela ali. E esse isolamento social, já mostrei para vocês que ele causa demência e ele causa também depressão. Então a gente tem que fazer um esforço de se relacionar com as pessoas. Ah, mas tá todo mundo muito chato. A gente também tá chato. Né? O que vai acontecendo com a maturidade? Com a maturidade, a gente vai naturalmente ficando mais seletivo. Só que se a gente não tiver cuidado, ninguém mais serve pra gente. Ah, eu não gosto de fulano, porque fulano só reclama. Eu não gosto de ciclano, porque ciclano só quer sair. Eu não gosto da outra, porque ele fica contando aquela história, não de ver. Daqui a pouco você não gosta de ninguém, você não frequenta lugar nenhum mais. Você fechou tantas portas que quando você vê, você está sozinho. Então a gente tem que fazer um esforço para se relacionar com as pessoas, para encontrar naquela outra pessoa qualquer coisa que me conecta com ela. Qualquer coisa. Ah, nós dois somos atleticanos, nós dois gostamos de picolé. Enfim, qualquer coisa para você se conectar. Senão você vai ficar isolado e você vai sofrer com depressão e ansiedade. A gente está todo mundo deprimido e ansioso. E lembrando que depressão e ansiedade tem tratamento. Então, se você percebe que você não é mais a pessoa que você era, tem tido mais dias de tristeza do que de alegria, tem tido desânimo para as coisas que antes você gostava, tem tido cansaço excessivo, pode ser que você esteja com depressão. E aí também as pessoas tendem a achar que o idoso, é normal ele estar triste assim, porque já perdeu muita gente, é normal ele estar assim, gente, porque ele está aposentado. Então as pessoas têm esse preconceito, e às vezes é a depressão que o outro está sofrendo. Vamos ficar atento com isso também. A sétima, então, seria a prevenção e a gestão das comorbidades. O que são as comorbidades? As doenças crônicas. Qual que é a característica dos centenários? Falei para vocês, o estudo mostrou isso. Eles conseguiram evitar ao máximo o aparecimento das doenças crônicas. Pressão alta, diabetes, obesidade. E quando tem, trata com seriedade. Genética. Ah, mas eu tenho pressão alta porque meu pai e minha mãe tinham. Sim, é uma doença genética. Mas acontece que o que vai determinar se você vai ter não é a sua genética. A genética não manda na gente. O que manda é o nosso estilo de vida. Fazer o possível para não ter. E lembrando que quando você escolhe não fazer uma coisa, isso é uma escolha. Então, por exemplo, eu não faço exercício, não vou fazer exercício hoje. Lembra, você está escolhendo não ir. Tem isso claro para você. Chega de desculpa. Se a pessoa falar, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não vou porque eu tenho que buscar meus netos, eu não vou porque é bem na hora do meu jornal, eu não vou. Então, tudo bem, mas você está escolhendo não ir. Você vai ter que arcar com as consequências. Lembra disso. Então, saia da zona de conforto, né? Tenha coragem, gente. Tenha coragem de querer viver bem. Às vezes vai ser trabalhoso? Vai. Às vezes é mais fácil ficar reclamando que tá difícil. Ah, tem dor para todo lado. Não tem companhia. É caro. Tem gente que fala, não é caro, então vai no de graça. Ah, mas aí eu não posso. Não tem companhia. Aí você abre uma companhia, ah, não, mas esse horário que ela vai eu não posso. Então, olhe para dentro para ver se você não é a pessoa que está pondo imbecil e tudo. Para não ter que ter a disposição de fazer o que precisa ser feito. E a última orientação aí na construção dos pilares é a própria espiritualidade em si. Por que eu trouxe isso? Porque tem muita gente que ao longo da vida vai deixando de lado a espiritualidade. E como eu falei para vocês, é algo que faz diferença, comprovado cientificamente no processo de envelhecimento. A nossa saúde ela é corpo, mente e espírito. Não adianta trabalhar muito o corpo, muita mente, se o espírito está fraco. E eu falo uma coisa para vocês, daqueles 4 pilares, financeiro, físico, mental e espiritual,
Isso eu vejo na prática. O pilar espiritual é o que sustenta os outros 3 se eles caírem. Se a pessoa não tem saúde física, se ela não tem saúde mental, se ela não tem saúde financeira, o que sustenta que não te deixa cair se você tiver o pilar da espiritualidade? Não vale a pena. Ah, mas eu nunca fui muito espiritualizado. Vou tentar desenvolver isso. Lembrando que espiritualidade é diferente de religião. Mas a religião ela tem muito a ver com dogmas, com rituais, ou seguir uma religião específica. A espiritualidade ela vai além disso. Espiritualidade é conectar com algo que transcende. Então você vai fazer ali, pode ser uma meditação, pode ser uma autorreflexão, um olhar para dentro. Isso tudo é espiritualidade, que pode vir ou não com a religião, mas precisa ser estimulado. E a gente só desenvolve se a gente começa a fazer leituras, começa a buscar conhecimento, assim que a gente vai desenvolver. Para quê? Para lidar com as perdas e os lutos, como eu falei para vocês, perdas e lutos vai muito além de pessoas, né? É de situações, de condições que a gente tinha. Ajuda a lidar com a questão do perdão e da raiva, lembrando que tanto o perdão quanto a raiva, gente, são coisas que nos... A raiva é uma coisa que nos estagna. O perdão é movimento. A raiva te paralisa. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. A evolução não vem automática com os anos, não, né? Tem gente que fala assim, a sabedoria vem com os anos. Não, a gente tem que correr atrás dela. E uma delas é isso, conseguir perdoar para a gente se libertar. Não é pelo outro, não, é por nós. A espiritualidade ajuda nisso. Essa pessoa passa a vida naquele rancor. Aí ela chega lá nos 90 e fala comigo, Dona Amanda, eu tô tão feliz que eu consegui perdoar. Mas tô tão arrependida que eu demorei tantos anos. Às vezes a pessoa demora 70 anos para conseguir dar um perdão. Mas a pessoa vai dar esse perdão no leito de morte. Quantos eu já vi? Quantos? Arrependido. Porque no último dia da sua vida, gente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando uma coisa te chateia. Qualquer coisa. Às vezes você pegou ali no trânsito, o cara te fechou, te xingou de velho, você ficou chateado. No último dia da sua vida, qual que vai ser a relevância daquilo? Se alguém falar para você, hoje é o seu último dia, aquilo vai ter tanta importância assim? Porque é o que eu vejo, às vezes no último dia, nos últimos, a pessoa cai a ficha, nossa, pra quê? Aquilo não é nada. O desapego das coisas, né? E o desapego acaba levando a brigas, às vezes. Então, assim, desapegar torna a caminhada mais leve. E a espiritualidade ajuda. Praticar o otimismo, claro que não é ficar no mundo da fantasia, mas a pessoa que é muito pessimista, ela vive pior. O otimista é aquele que, dentro do que está ruim, vê o lado bom. Isso tem muito a ver com o processo de envelhecimento. Tem gente que você pergunta sobre a velhice só fala coisa ruim. É a mesma coisa que fala assim, é bom ser mãe, seu neném nasceu, é bom ser mãe. Nossa, é só noite sem dormir. A gente quer assim, né? Não tem nada bom. No envelhecimento é a mesma coisa, a gente tem que escolher para onde olhar. Tem coisas difíceis? Tem, principalmente se a gente não se preparou, se a gente está com doença, se a gente não faz exercício, não tem relacionamento, fica pior aí. Então vamos tentar olhar para aquilo que é bom, porque é comprovado, tem um livro que chama Coragem de Envelhecer, é comprovado que quem tem um olhar positivo sobre a velhice, envelhece melhor. Exatamente, porque não se conforma também. Às vezes aquela pessoa que tem dor, eu não durmo, vai deixando aquela bola de neve porque acha que é assim. E não é, não precisa ser. Se a gente se cuidar, pode ser melhor. E lembrar, dentro da espiritualidade, muitas vezes, né, nessa correria que a gente tem, onde a gente vai conseguir descanso é na espiritualidade. Inclusive, o contato com a natureza é uma das formas importantes da gente exercer a nossa espiritualidade. Então, gente, caminhando aqui para o final, eu quero deixar algumas considerações finais. Então, eu comecei falando para vocês os 4 pilares. Depois eu trouxe 8 orientações que, se vocês procurarem trazer para o dia a dia de vocês, vai ajudá-los a conquistar aqueles 4 pilares. E, por fim, essas considerações finais em 2 slides aqui, que são dicas, vamos dizer assim, a partir das minhas observações do dia a dia. Então, primeiro, vida é conexão. Já falei para vocês. Ninguém vive sozinho. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Por mais maturidade, sabedoria que se adquiriu, é preciso se conectar. E aí vai entrar principalmente a amizade com pessoas de diversas gerações. É uma sabedoria do idoso ter amizade com pessoas mais novas. Fazer esse esforço, ter paciência.
Não porque você vai ensinar tudo, mas porque você vai aprender muita coisa também. Aceitar a imperfeição do outro. Ser atraente. Gente, vou falar com vocês, ninguém aguenta a pessoa que fica reclamando, se fazendo de vítima, cobrando. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu recebo no consultório uma mãe que fala comigo, nossa, mas eu fiz tudo para meus filhos, agora eu tenho que estar implorando para ir para minha casa domingo. Seu filho não vai querer isso, chega lá, você fica só reclamando com ele, que você tem dor para todo lado, que você não aguenta mais ficar sozinha. Não é? Todo mundo tem problema, gente. Tem uma paciente que falou comigo, estou muito chateada porque minha filha levou a sogra para viajar, não me levou, que isso, que aquilo. Nossa, o que eu fiz de errado? Você quer saber? Eu estou achando que você é chata. Porque tem 20 minutos que você está aqui reclamando nisso. Se você está falando isso com ela, eu só ia levar minha sogra. Não levar não. Então, assim, uma vez leva a sogra, uma vez leva você, né, gente? Agora seja atraente, seja interessante, contribua, para de reclamar, para de ser vítima. Encare o processo de envelhecimento como uma bênção, como uma oportunidade. Tem dificuldades? Tem. Todas as fases da vida tem. No envelhecimento, somente para quem não se preparou, às vezes vai ser mais difícil? Vai. Mas a gente tem que correr atrás do prejuízo. E oferecer sempre alguma coisa para o outro. Não pode ser uma época de entrega. A gente tem que viver bem, procurar viver bem até o último minuto. Olha o propósito. Isso tem a ver com a primeira coisa que eu falei aqui. O propósito é o que nos move até o fim. E esse último slide, então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, essas perguntas. Então, primeiro, como você deseja estar daqui a 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10, 20 anos? Como você deseja estar? Será que o que você está fazendo vai te levar aonde você quer? Ah, eu quero estar curtindo meus netos, meus bisnetos, mas o que você está fazendo hoje vai te permitir isso? Segunda pergunta, lembrar que a gente não tem controle sobre o tempo. Nem sobre viver, nem sobre morrer. É o que eu falei para vocês, que às vezes a pessoa fala comigo, eu não vou fazer isso não, porque eu quero morrer novo. Mas vai fazer. Né? Eu tenho uma paciente que falou comigo, minha mãe viveu 100 anos, mas eu não vou viver igual a ela. Eu falei, não, fala para mim, você está pensando em tirar a vida, alguma coisa assim? Não, mas eu estou rezando todo dia. Eu falei, não, então você vai rezar, mas você vai ter que fazer outras coisinhas. Se ela viveu 100 anos, a chance de você viver também é grande. Então, a gente não tem controle. Vamos nos preparar para viver muito. Terceira pergunta. Quais os pontos fracos da sua caminhada de construção de saúde hoje? Então, depois que você ouviu isso tudo, quais são os seus pontos fracos? Cada um vai saber. Né? Vale a pena mudar de atitude? Com constância, disciplina e propósito. Quando a gente tem saúde, a gente deseja muita coisa. Que bom que é isso. Até o último dia da nossa existência, a gente pode e deve desejar. Agora, quando a gente não tem saúde, a gente deseja uma coisa só. Saúde. Então, gente, vamos, de verdade, fazer a vida valer a pena, tendo saúde para desfrutar com vitalidade de todas as oportunidades que só os anos a mais trazem, muitas vezes. Obrigada pela atenção.